Olá, meu nome é Natália Guioto Jardim, sou aluno do terceiro semestre do curso de Agronomia e venho apresentar o trabalho sobre marcadores genéticos, morfológicos, bioquímicos e moleculares, da disciplina de Genética e Melhoramento Vegetal, que tem como professor Dr. Ivan Ricardo Carvalho. Então, o que são esses marcadores genéticos? Esses marcadores genéticos, eles são quaisquer informações que possam caracterizar os processos bioquímicos ou fragmentos de DNA que permitem a distinção de indivíduos geneticamente diferentes. Tem sido, então, utilizado em plantas três tipos de marcadores: os marcadores morfológicos, os marcadores bioquímicos e os marcadores moleculares. Os marcadores morfológicos, eles são descritos como uma característica fenotípica, controlada por um locus conhecido do DNA e são influenciados então pelo meio em que se encontra. Sendo assim, acabam não demonstrando a composição genética real. Também são muito utilizados para o melhoramento de plantas, sendo selecionadas plantas com características fenotípicas desejáveis. Contudo, este tipo de descritor ele tem a vantagem de ser de baixo custo, possibilitando uma fácil identificação dos materiais e um método de observação simples. Esse tipo de marcador ele depende do desenvolvimento da planta, controla a coloração, forma e resistência a patógenos, além de serem facilmente monitorados. Como exemplos de marcadores morfológicos, temos o tipo e o hábito de crescimento, a altura da planta, cor da folha e flor, a cor, o tamanho e a forma da semente e o ciclo da planta, da emergência até a maturação. Mas na produção agrícola, esses marcadores morfológicos eles não contemplam a totalidade de características que pode afetar o metabolismo e resultar em benefícios expressivos. Então, assim surgem os marcadores bioquímicos. No geral, esses marcadores eles são caracterizados por uma alteração na sequência de aminoácidos que compõem a estrutura primária de uma proteína. E isso pode ocorrer devido às alterações genéticas. Eles são marcadores bastante estáveis e sofrem mudanças mínimas em relação ao ambiente em que se encontra. Tem sido utilizado na caracterização do germoplasma e de forma mais limitada na seleção indireta, e são formados por fragmentos de DNA que codificam uma característica. Esses marcadores, então, eles são divididos em dois grupos, isoenzimas e aloenzimas. As isoenzimas, elas são proteínas codificadas por um par de alelos situados em diferentes locus. E as azoenzimas são proteínas codificadas por um par de alelos pertencente ao mesmo locus. Esses marcadores, então, eles favorecem sua utilização em testes de caracterização de cultivares. Aqui trago o exemplo da cultura da soja, que foram analisadas, então, geneticamente 27 proteínas e isoenzimas relacionadas. Os marcadores bioquímicos, mesmo sendo mais eficientes que os marcadores morfológicos, eles podem se alterar com a deterioração das sementes e sob as condições ambientais variadas, fazendo com que os marcadores moleculares constituam opção mais resistente. Então, os marcadores moleculares, eles são fragmentos de DNA que são ligados ou codificam uma característica a ser estudada, sinalizando a presença ou até mesmo a ausência do gene alvo na planta sobre análise. Esses marcadores podem ser utilizados para estimar a diversidade genética, facilitar a seleção genotípica, identificar germoplasma e determinar seus ancestrais no processo de evolução, e até mesmo estimar a proporção de autofecundação de uma espécie. Esses marcadores, então, eles possuem fragmentos de DNA que codificam uma característica e podem ser utilizados em qualquer estágio da planta, não sendo influenciado pelo ambiente.
Os primeiros marcadores moleculares a serem utilizados foram os fragmentos produzidos pela digestão do DNA, com enzimas de restrição, no qual deu origem à classe de marcadores denominada RFLP. Eles são fragmentos de DNA obtidos com o uso de enzimas de restrição, separados por eletroforese e visualizado por meio de hibridizações. Então, esses fragmentos eles são avaliados pelo pesquisador e com isso é possível identificar o tamanho de fragmentos de DNA de uma região específica do genoma e também observar diferenças genéticas entre organismos de espécies próximas. Como outro marcador molecular, temos a técnica de RAPD, poliformismo do DNA amplificado, que são fragmentos de DNA amplificados pela PCR, utilizando primers curtos, geralmente de 10 nucleotídeos, de sequência aleatória. Essa técnica ela é capaz de identificar o polimorfismo de maneira mais rápida e prática. E o pesquisador utiliza a sequência de DNA específica para então identificar regiões pré-determinadas no genoma de um organismo. Outra técnica que utiliza a agilidade do DNA polimerase é a técnica SSR, sequência simples repetida, também conhecido como microsatélite. Eles são formados de uma sequência única de 1 a 5 nucleotídeos que se repetem. Para então que os SSR sejam utilizados em biotecnologia como marcadores moleculares, primers complementares às sequências únicas que flanqueiam o SSR são utilizados. Neste caso, os primers constituem-se de 18 a 24 nucleotídeos, em número suficientemente grande para que este primer não encontre outra sequência complementar que não a do SSR. Outra técnica é a técnica SNPS, polimorfismo de nucleotídeo único. Esse é um marcador que também é altamente polimórfico e abundante no genoma. Ele é baseado na identificação de alterações de uma única base de nucleotídeo em uma espécie de uma sequência de DNA, normalmente um gene. Eles são polimorfismos considerados muito promissores para estudos evolucionários, ecológicos ou de conservação. Essa técnica também é importante para análise de genes e estudo de variabilidade genética. Portanto, os descritores morfológicos apresentam algumas desvantagens, como a influência do ambiente, além do tempo e espaço necessário para avaliar e apresentar certo grau da subjetividade da avaliação. No entanto, técnicas bioquímicas e moleculares baseadas na análise de enzimas e fragmentos de DNA permitem a detecção rápida de marcadores moleculares fundamentais da genética de planta, bem como em programas de melhoramento genético de plantas. Obrigada pela atenção.